Imagine-se em um mercado, observando pessoas sendo vendidas pelo preço de um cavalo. Essa era a realidade da América há apenas 160 anos, e hoje contaremos uma verdade que muitos prefeririam esquecer. Em 1619, um navio transportando 20 africanos chegou às costas do país. Eles foram trocados por comida e tabaco. Ninguém imaginava, então, que essa transação daria início a um sistema que duraria 250 anos. Em meados do século XIX, um escravo adulto valia $1.200, o equivalente a $100.000 em valores atuais. Uma mulher valia menos, e as crianças eram um bônus para a mãe, como os filhotes de gado. Havia 4 milhões de escravos no país, mais do que toda a população do Canadá na época. Cada um era propriedade de alguém, com um preço e um registro em um livro-razão. A viagem da África para a América levava 2 meses. Os navios eram abarrotados de pessoas como latas de conserva. 1 em cada 5 pessoas morria durante a travessia, seus corpos simplesmente jogados ao mar. As pessoas eram empilhadas em prateleiras de meio metro de altura, com apenas algumas deitadas de lado, encostadas umas nas outras. Era impossível se mover, o ar era insuficiente, e o fedor de excrementos e cadáveres em decomposição impregnava o ar. Os capitães levavam 30% mais pessoas do que a capacidade dos navios. Era simplesmente um cálculo. Alguns morreriam durante a viagem, mas o lucro seria maior. Vidas humanas eram apenas um item na conta. Ao longo de 350 anos de tráfico de escravos, 12 milhões de pessoas foram transportadas através do oceano, das quais 2,5 milhões morreram durante a viagem. Os tubarões aprenderam a seguir esses navios. No centro das grandes cidades, erguiam-se edifícios onde ocorria o comércio de seres humanos. Eram mercados comuns onde se podia comprar uma pessoa como se compra uma mesa ou um cavalo. Tudo era legal e público. Escravos eram colocados em plataformas e forçados a se despir. Os compradores examinavam seus dentes, músculos e cicatrizes na pele, escolhendo-os como mercadoria. Mulheres e crianças ficavam nuas diante de uma multidão de estranhos. Os comerciantes besuntavam a pele das pessoas com óleo para fazê-las brilhar e parecer mais saudáveis, tingiam os cabelos grisalhos e davam uísque aos doentes para que parecessem fracos. Tudo era uma estratégia para obter lucro. O preço dependia da habilidade, um ferreiro valia o dobro de um trabalhador braçal, uma cozinheira ou costureira era muito valorizada nas casas ricas, e famílias eram separadas em leilões sem hesitação, se isso fosse mais lucrativo. Uma escrava não podia recusar seu senhor. Estupro não era crime porque ela era propriedade dele. A lei protegia o dono, não a vítima. O terceiro presidente do USAA, Thomas Jefferson, manteve uma escrava, Sally Hemings, como concubina. Ela lhe deu 6 filhos, mas todos eram considerados seus escravos, e ele podia vendê-los à vontade. Crianças nascidas de estupro se tornavam automaticamente escravas por lei, independentemente do pai. Isso se tornou um negócio, com os donos de plantações forçando as escravas a terem filhos para vendê-los como mercadoria. Crianças de pele clara, especialmente meninas, eram vendidas a preços mais altos. Eram levadas para o trabalho doméstico, ou para os mesmos fins que suas mães. A violência era transmitida de geração em geração como um assunto de família. Em 1860, os Estados Unidos produziam 2/3 do algodão mundial, um império sustentado por pessoas que trabalhavam do amanhecer ao anoitecer em troca de comida e abrigo. A cota era de 90 quilos de algodão por dia, o que significava curvar-se milhares de vezes da manhã à noite, com as pontas afiadas das cápsulas de algodão cortando os dedos até sangrarem, e as costas rígidas sob o peso do saco nos ombros. O não cumprimento da cota resultava em açoites. Os capatazes pesavam o algodão colhido todas as noites e registravam em um livro-razão. Crianças eram enviadas para os campos a partir dos 5 anos de idade, para as quais a cota era menor, mas os açoites eram os mesmos. A lei estipulava que o filho de uma mulher escravizada era automaticamente escravo, mesmo que o pai fosse um homem branco livre. Assim, a plantação produzia novos trabalhadores sem nenhum custo. O sistema se autoalimentava. 10 pessoas viviam em uma cabana de 3 por 4 metros, sem janelas nem chão. Lá dentro, havia apenas palha para dormir e uma panela para comida.
Não havia móveis, o telhado gotejava e fazia frio no inverno e calor no verão. As refeições eram servidas uma vez por dia, mingau de milho e um pedaço de banha, às vezes restos da mesa dos senhores. Isso representava menos de 2.000 calorias para 12 horas de trabalho árduo. As pessoas estavam sempre com fome e fracas. Os capatazes andavam com chicotes, garantindo que ninguém parasse. Eles os açoitavam ali mesmo, no campo na frente de todos, uma lição para os outros de que a resistência terminaria em dor. Os fugitivos eram obrigados a usar coleiras de ferro com pontas, que os impediam de se deitar ou se apoiar nelas. Colocavam grilhões de 5 quilos em seus pés, e os espancavam tão severamente, que as cicatrizes permaneciam para sempre. Um dono de plantação precisava de dinheiro, então vendeu sua mãe para um estado e seus filhos para outro. Eles nunca mais se viram. Essa era uma prática comum. As famílias não tinham significado. Casamentos entre escravos não eram reconhecidos. O dono podia vender o marido e a esposa separadamente a qualquer momento. Crianças eram vendidas com apenas 7 anos de idade, como filhotes de cachorro. Anúncios de venda eram pendurados ao lado dos anúncios de animais. Na maioria dos estados do sul, os escravos eram proibidos de aprender a ler sob pena de açoites. Era a lei. Um escravo alfabetizado podia ler um jornal, escrever uma carta de fuga ou descobrir que havia pessoas livres em algum lugar. Um homem branco que ensinasse um escravo a ler era multado em $100 ou preso. O sistema era construído sobre a ignorância. Um escravo instruído era um perigo para toda a ordem. O preço para capturar um fugitivo variava de $50 a $100. Eram caçadores profissionais com cães especialmente treinados, que ganhavam a vida capturando pessoas. Os cães de caça podiam farejar um rastro 3 dias após uma fuga, e perseguir uma pessoa por 30 quilômetros sem parar, tornando a fuga quase impossível. Um fugitivo capturado era espancado no local como advertência para os outros, recebia uma coleira com um sino, para que cada movimento pudesse ser ouvido, e era marcado com um R em brasa no rosto. Uma lei de 1850 obrigava todos os cidadãos a ajudar na captura de fugitivos, mesmo no norte, onde a escravidão não existia. A omissão em denunciá-los resultava em uma multa de $1.000, pois não havia para onde fugir. A ferrovia subterrânea era uma rede de casas e rotas secretas até a fronteira canadense. Os ativistas se autodenominavam guias, os fugitivos, estações, e os passageiros. Harriet Tubman, uma ex-escrava, retornou ao sul 19 vezes e guiou 300 pessoas pelas ruas. Uma recompensa de $40.000 foi oferecida por sua cabeça, mas ela nunca foi capturada. Ela conhecia todas as trilhas e todas as casas seguras. Os fugitivos viajavam apenas à noite, seguindo a estrela polar, escondendo-se em porões e compartimentos sob o piso durante o dia. A viagem até o Canadá podia levar 2 meses. Se fossem pegos, seriam mortos ou devolvidos acorrentados. As informações eram transmitidas por meio de canções e padrões em cobertores estendidos para secar. Um determinado padrão indicava uma casa segura ou perigo à frente. Era um código secreto compreendido apenas pelos membros do grupo. Em 1831, o pregador Nat Turner liderou uma rebelião. Em 2 dias, seu grupo assassinou 57 brancos, incluindo mulheres e crianças. Foi a revolta de escravos mais sangrenta da história. A rebelião foi suprimida em 48 horas. Turner foi encontrado 2 meses depois em uma vala comum sob uma árvore, julgado, enforcado, e sua pele foi esfolada e transformada em bolsas como um aviso para outros. Depois disso, uma onda de vingança varreu o sul. Gangues de brancos mataram 200 escravos inocentes simplesmente por medo de novas rebeliões, e suas cabeças decepadas foram empaladas em estacas ao longo das estradas. Ao longo da história da escravidão, houve mais de 250 rebeliões, mas todas foram brutalmente reprimidas. Os escravos não tinham armas, enquanto os donos de plantações tinham rifles, milícias e a lei. Em 1860, o país estava dividido. 11 estados do sul mantinham a escravidão porque toda a sua economia dependia do trabalho escravo, enquanto o norte exigia a abolição. Quando Lincoln se tornou presidente e prometeu impedir a entrada de escravos em novas terras, o sul decidiu que era o fim do mundo e que precisava se separar, formando seu próprio país, a Confederação.
Em 12 de abril de 1861, os confederados abriram fogo contra o forte, o primeiro tiro do que se tornaria a guerra civil mais sangrenta da história americana. O Sul queria preservar as plantações e a escravidão, enquanto o Norte construía fábricas, e acreditava que um país livre não poderia manter as pessoas acorrentadas. Era um conflito entre dois mundos e dois futuros. A guerra durou 4 anos e matou 620 mil pessoas, mais do que todas as baixas americanas na Segunda Guerra Mundial, na Guerra da Coreia e na Guerra do Vietnã juntas. Em 1º de janeiro de 1863, Lincoln assinou a Proclamação de Emancipação, declarando livres todos os escravos em território confederado, mas isso só se aplicava onde o exército da União estava estacionado. 200 mil homens negros se juntaram ao exército da União. Eles recebiam menos do que os soldados brancos e não eram considerados iguais, mas lutaram por sua liberdade e pela liberdade de seus filhos. Em 9 de abril de 1865, o general Lee se rendeu. A guerra terminou e, em dezembro, a 13ª emenda foi aprovada, abolindo a escravidão para sempre, ou quase para sempre. A 13ª emenda continha uma única linha, exceto em casos de punição por um crime. Essa brecha transformou as prisões em novas plantações e ainda opera hoje. Os estados do Sul adotaram imediatamente os códigos negros, criminalizando o desemprego, a vadiagem e a grosseria para com os brancos. Negros eram presos em massa e enviados para trabalhos forçados. Prisioneiros eram alugados para fábricas e minas, assim como os escravos eram alugados antes, só que agora isso era chamado de punição. As condições eram piores do que sob a escravidão, porque o locatário não se importava se o prisioneiro vivia ou morria. Hoje, há 2 milhões de pessoas em prisões americanas, mais do que em qualquer outro país do mundo, trabalhando por 5 centavos de dólar por hora na fabricação de móveis e placas de carro. A escravidão mudou de nome, mas a essência permanece. Após a abolição da escravatura, as leis de Jim Crow foram promulgadas. Negros e brancos não podiam andar no mesmo ônibus, beber da mesma fonte ou sentar no mesmo banco. Os negros eram impedidos de votar por meio de impostos e testes de alfabetização. Questões que nem mesmo um professor conseguiria responder. Mas os brancos não eram submetidos a esses testes. O sistema burlava a lei. Os linchamentos continuaram por 100 anos após a abolição da escravatura. De 1880 a 1960, 4.400 pessoas foram mortas, enforcadas, queimadas e torturadas publicamente. Famílias inteiras compareciam aos linchamentos como se fossem uma celebração, tirando fotos com os corpos e vendendo cartões postais. A polícia assistia passivamente, e os perpetradores quase nunca eram punidos. A última pessoa nascida na escravidão morreu em 1971. Entre a escravidão e os nossos dias, existe apenas uma expectativa de vida humana. Isso não é história antiga, é passado. A família branca média no ZEUA possui 188 mil dólares em bens, enquanto uma família negra possui 24 mil dólares. Essa disparidade é resultado direto de 300 anos de proibição da poupança. Negros representam 13% da população, mas 33% da população carcerária. São presos 5 vezes mais frequentemente pelos mesmos crimes. O sistema escravista simplesmente mudou de forma. A memória da escravidão é fundamental para a compreensão da América moderna. Toda a desigualdade que vemos hoje é um eco de um sistema que formalmente terminou, mas que, na realidade, continua operando. A escravidão durou 246 anos, a segregação por mais 100, contra 58 anos de igualdade formal, 3 séculos e meio de opressão contra meio século de liberdade no papel. Grandes universidades e bancos foram construídos com os lucros da escravidão. Yale recebeu o nome de um traficante de escravos. Os bancos financiaram a compra de seres humanos e lucraram com isso. Esta é a base do capitalismo americano. A questão da indenização para os descendentes de escravos ainda está sendo debatida. Algumas cidades começaram a fazer pagamentos, mas em nível nacional, nada aconteceu. O debate já dura 50 anos. Esta história não acabou. Cada vez que vemos estatísticas sobre renda, educação ou prisões, vemos as consequências de um sistema que deveria ter acabado em 1865, mas que continua vivo em novas formas. Se você achou isso interessante, inscreva-se para não perder novos episódios. Mantemos tudo curto e direto ao ponto.